Pode ser. Bom, eu vou recitar o primeiro encontro de Reobaldo com o Reinaldo. Ele se encontra a primeira vez na região de La Sance. Foi um fato que se deu um dia. Se abriu. Primeiro. Depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Se deu a tanto, faz tanto, imagine. Eu devia de estar com uns 14 anos, sim. Tínhamos vindo para aqui em circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu. No porto do Rio de Janeiro nosso. Hoje lá é o porto do seu Joãozinho negociante. Porto lá como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo verdade, que se chama no sertão. É uma beira de barranco, com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais. Tinha até um pé de roseira. Rosmes? Depois o senhor vá, verá. Pois naquela ocasião já era quase do jeito. O de Janeiro dali abaixo, meia légua, entra no São Francisco, bem reto ele vai. Forma uma esquadria. Quem carece, passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende largura às 30 braças. Quem quer bandear cômodo o São Francisco também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto mais alto, onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo para pique. Melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem, tudo escavaca. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando eu ficasse bom. Eu carecia de tirar a esmola, até para fazer um tanto. Metade para se pagar uma missa em alguma igreja. Metade para se pôr dentro de uma cabaça, bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco, a fim de ir Bahia abaixo. Até esbarrar no santuário do Santo Senhor, Bom Jesus da Lapa. Na beira do rio, tudo pode. Ora, lugar de tirar a esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola e eu ia todos os dias. Eu esperava por lá naquele parado raro que alguém vinha. Mas eu gostava. Queria novidade quieta para os meus olhos. De descer o barranco, me dava receio. Mas eu espiava as cabaças para boi de anzol, sempre dependuradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Aí, pois, de repente, eu vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava com um chapéu de couro, de sua gigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes foi eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo com voz muito natural que aquele comprador era o tio dele e que morava num lugar chamado Os Porcos, meu mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que esse lugarinho, Os Porcos, existe e se vê, menos longe daqui, no Gerais de La Sance. Lá é bom? Perguntei. Demais, ele me respondeu. E continuou me explicando, meu tio planta de tudo, mas arroz esse ano ele não plantou, porque enviou de morte de minha tia. Assim parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz, o senhor veja. Mas eu olhava para esse menino com um prazer de companhia como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve e muito aprazível. Porque ele falava sem mudança nem intenção, sem sobeja de esforço, fazia de conversar a conversinha adulta e antiga. Foi recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas. E assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola. Aí, tanto mesmo em pé de promessa, eu tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles, me olhar com jeito deciso, senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já comigo. Assim que ele tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura, disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele, me perguntou se eu vinha. Tudo fazia num realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa, que ele só podia responder que sim. Ele me deu a mão para ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas como as de hoje, escavacadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, a pipada passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para ajudar a descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei aqueles esmerados, smarts olhos
botado verde de folhudas pestanas, produziu um efeito de calma, que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, o menino também, da laia da gente, foi remando. Bom aquilo não era, tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom para estar perto do menino. Nem minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Saiba o senhor, o de Janeiro é de águas claras. É rio cheio de bichos cágados. Se olhava ao lado, se via um vivente desse em cima de pedra, quentando o sol ou nadando descoberto e exato. Foi o menino que me mostrou e chamou minha atenção para o mato da beira em pé, paredão, feito a régua regulado. As flores ele prezou. No alto eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras. E as roxas do mucunã, que era o feijão bravo. Porque se estava no mês de maio, digo. Tempo de comprar arroz, que não pôde plantar. Um pássaro cantou? Iambu e periquitos bandos passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada. O senhor vê? Aquele menino, como ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho? Arara-flor? E o que? O Araçari perguntava. Ele, o menino, era de semelhante, já disse. Não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Comparável, um suave de ser, mas asseado e forte. Assim se fosse um cheiro bom sem cheiro nenhum sensível. O senhor represente. As roupas mesmo não tinha nódoa, nem amarrotado nenhum. Não fuxicavam. A bem dizer, ele pouco falava. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido. E eu queria que ele gostasse de mim. Mas com pouco, chegávamos no do Chico. O seu suja. É de repentemente aquela terrível água de largura. Imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando no Ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um Rio Grande. Até pelo mudar a feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si de janeiro só quase um rego verde só. Daqui vamos voltar? Eu pedi ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou, num descanso de paz, mas sério. Naquela sua formosa simpatia deu ordem ao canoeiro, com uma palavra só firme, mas sem vexame. Atravessa. O canoeiro obedeceu. Eu tive medo, sabe? Tudo foi isso, eu tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado, longe, longe. Com que prazo se ia até lá? Medo e vergonha. Mas eu tinha até ali agarrado a esperança. Eu tinha ouvido dizer que quando a canoa vira, ela fica boiando. E é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de não afundar, e aí ir seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso. E o canoeiro me contradisse. Essa é das que afunda inteira, é canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau d'óleo não sobre nada. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis. Ah, com tantas canoas no porto, boas canoas boiantes de faveira ou tamboril, de emburana, vinhático ou cedro. E a gente escolheu logo aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Muito bom, velho.